Eu poderia e provavelmente em qualquer outra situação deveria vir aqui e falar, ô gente, vamos curtir, vamos aproveitar, o Galo classificou, o importante é passar e tal. Mas não, hoje eu estou sentindo exatamente o que um monte de gente tem sentido nos grupos eu estou lendo e tal, que é de tipo assim, azar se passou, era obrigação passar. Eu estou muito preocupado, eu estou muito desanimado, eu estou sem esperança nesse time e é isso que eu vou falar, velho. E assim, para mim é culpa do Kudê, para mim é 100% responsabilidade do Kudê. O Kudê cobrou da diretoria e precisa sim contratar, reforçar esse elenco, mas calma, vamos por prioridades. E eu quero trazer aqui a questão de prioridades. Beleza? Lá o vídeo sobre a questão financeira e tal é outro assunto, completamente diferente. Aqui é sobre futebol, é o que tem, é o que dá para fazer. É mais ou menos assim, enquanto os caras cuidam lá e tentam salvar o Atlético dessa dívida gigantesca, o futebol aqui tem que estar funcionando porque tem elenco e tem um treinador. Ponto. Ah, mas o Kudê reclamou e todo mundo foi contra, agora vocês estão vendo que não tem. Tem elenco, tem elenco. Em que situação eu concordaria com o Kudê sobre o que ele falou lá? E ele criou a própria crise no futebol. Ele criou. Então não tem a mínima condição de eu concordar com o que ele falou e com o que ele fez. Mas vamos lá. Suponhamos que ele tenha feito da forma mais errada possível, aí não suponhamos não, é o que eu penso. Ele tenha feito da forma mais errada possível, mas o motivo seja pertinente. O que ele falou tem razão, mas ele falou do pior jeito possível. Então, deixa eu tentar aqui falar o que eu concordaria e apoiaria se ele tivesse feito. Se ele chega na coletiva e fala, ó, gente, o time vai melhorar e tal, mas eu tenho pedido lá na diretoria, pelo que eu penso de futebol, que é isso que se espera de um treinador, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho no elenco, eu vou precisar de alguns reforços, eu estou lá pedindo reforço todo dia para a diretoria. Eu concordaria com ele, ponto, só isso. Cobrou reforço da diretoria, tem uma ideia de jogo e o elenco que tem não dá. Ou então ele falasse assim, ó, nós pegamos o Mineiro é semi-amador, a gente está aí no início da Copa do Brasil também, mas pensando em título lá na frente, Libertadores, Brasileiro, Série A, Copa do Brasil nas fases mais agudas, nós vamos precisar de mais elenco. Nós temos 21 jogadores, 23 jogadores, nós precisamos de pelo menos 26, 27. Eu concordaria com ele também, porque de fato, lá no final, o bicho vai apertar mais, vai ficar mais difícil. O brasileiro sempre é difícil, não tem rodada fácil no brasileiro, e Copa do Brasil e Libertadores vai só ficando mais difícil. Então eu concordo que lá na frente vai precisar de elenco, de reposição em alto nível, enfim. Se ele tivesse feito isso, eu concordaria plenamente com ele desde o início, tá? Agora eu vou dizer por que eu não concordo com ele. Não estou pedindo a saída dele, mas a culpa é 100% dele. O Vargas errou um gol na cara do gol, 2 gols na cara do gol. Não quero falar disso agora e também não tenho saco por Vargas desde o ano passado. É triste a situação, porque o cara foi decisivo em 2021, é um jogadorzaço, não vou falar péssimo, ruim, não é. Mas ele não quer, então também não quero, azar. Prioridade é o Atlético. Vou pôr na conta do Kudê. E por que eu vou colocar na conta do Kudê? Porque o Atlético de fato não pegou ninguém. Não pegou ninguém, com todo respeito a Santos, Vasco e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas é um time de 4ª divisão. Então, se a gente está pensando em ser campeão de alguma coisa esse ano, a gente não pode estar pensando em Vasco, Santos e Brasil de Pelotas. Tem que pensar em Fluminense, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, obviamente, um São Paulo aí, sei lá, algum time muito mais difícil, muito mais expressivo do que Brasil de Pelotas, certo? E Santos e Vasco estão em fases péssimas e o Atlético também não ganhou desses times. Então, Kudê, eu te apoiaria se você tivesse falado com mais inteligência e cobrado a diretoria reforços, falando em títulos, falando o mínimo do que você pensa, falar, olha, gente, o jeito que eu penso em jogar é com um jogador com essa característica que a gente não tem. O Atlético precisa ter um jogador que faça isso e a gente não tem. O mínimo de futebol o Kudê tem que falar. Ele não fala de futebol.
Primeiro ponto, ele não fala de futebol, ele fala do gramado, ele fala das 200 chances que teve. Eu já falei contra o Atlético Paranaense, vai lá no pós-jogo do Atlético Paranaense, eu falo que chances são essas que não são criadas, não existe um treinamento, não existe um padrão, não existe nada que faça a gente ver que o Atlético está tentando colocar algo em prática. Sabe a pelada que você joga? Eu jogo uma pelada sábado, a gente chega lá já pensando em tomar cerveja e churrasco, mas lá enquanto isso a gente joga. A gente vai jogar. E aí você fica lá de fora, contando o tempo, 7 minutos, 2 gols, e batendo papo, com papo furado e tal. E aí apita, deu 7 minutos, ou então rolou 2 gols, você pega o colete, troca, time laranja ou time vermelho. E aí você vai lá e fala, eu sou do vermelho. Tira a tampinha, entra e joga. Você não fala com ninguém, você não fala assim, eu vou ficar aqui, você fica aqui, o outro fica ali na frente e tal, vou marcar não sei quem é bom. Você joga pelada, você não faz isso. Você sabe que você não faz isso. Você entra e joga. E o Atlético faz assim também, é exatamente assim que o Atlético joga. Você entra e joga. E aí você fala assim, velho, a função do treinador era pelo menos criar alguma coisa. Fala, o Hulk tem essa característica, o Paulinho tem essa. Se pegar a bola, você passa para fulano passar por trás e lançar para cruzar, sei lá, de qualquer jeito, mas alguma coisa planejada. O Hulk corre nessa direção, o fulano faz a diagonal. Tem que ter alguma coisa que se repita para você entender que o treinador está tentando fazer. Não, e o Kudê só faz substituição. O treinador não pode só fazer substituição. O time tem que entrar com uma ideia de jogo. Aí entra. Aí se não deu certo, se não está funcionando, aí você troca uma peça, você muda a ideia de jogo durante os jogos. Em vez do treinador fazer isso. O treinador do Brasil de Pelotas fez isso aqui e lá. Você vê que o time talvez seja bom mesmo, porque parece bom. Mas você vê que o time tinha uma ideia, tinha uma proposta de jogo, matar a jogada e no ataque ficar prendendo a bola e sofrer falta. Quando encostasse neles, eles já caíam no ataque para segurar o tempo, passar e tal, não sei o quê. Tinha uma ideia de jogo. Porque é contra o Atlético, eles também não podem ir para dentro. Eu entendo perfeitamente isso, o Atlético não pode reclamar, já falei disso também. O Atlético não pode reclamar, ninguém vem pra cima, todo mundo retranca contra a gente. Azar, velho. A obrigação é sua de entrar nas defesas. E o Kudê não mostra nada disso, ele só mostra substituição e mesmo assim muitas vezes mal feita. É ou não é? Eu falei das jogadas, não tem uma finalização lá que o Vargas perde, mas é uma jogada criada pelo Pavon individual. E tem que ter. Eu não vou reforçar esse papo de o Atlético só faz gol com valores individuais. Não. O certo é isso mesmo. Você tem jogador que ganha muito, que é caro, que é bom, é para ele fazer a diferença ali. Quando tiver apertado, ele faz uma jogada, tira da cartola alguma coisa e faz gol. É isso mesmo, só que assim, é uma ideia do treinador, algum planejamento mínimo, tem que ter um mínimo de planejamento, e aí o jogador complementa com o talento individual. O que está acontecendo no Atlético é os caras entram e jogam. E, velho, é de pelada, entra e joga. O Lemos começou a dar chutão, o Mariano entrou, meu Deus, Mariano tá terrível, puta que pariu. Mas assim, não tem jogada criada, não tem uma jogadinha mínima, repetida, pra você falar, entendi qual é a ideia de jogo do Kudê. Não existe. E aí, para finalizar essa parte de reforço, eu não vou falar sobre isso por questão de prioridade. O Atlético está com um elenco curto e eu apoiaria o Kudê se ele falasse lá na frente, quando a gente estiver nos 40 jogos da temporada, 50 jogos de temporada, já em fase de mata-mata de Libertadores e já no G4 do Brasileiro, vai fazer falta um elenco mais forte, um elenco com peça de reposição em melhor nível. Vai, mas ele não falou isso. E o que está acontecendo por enquanto é que ele não consegue, com 11 jogadores, ganhar tranquilamente de um Brasil de Pelotas de 4ª divisão. Eu, no lugar do Rodrigo Caetano, estaria tentando resolver isso, em primeiro lugar. Estaria tentando conversar, elenco, que vocês estão de sacanagem com o Kudê, o que está rolando e tal. Sei lá. Mas eu pensaria, eu não vou colocar reforço na mão desse cara se com esse time que ele tem, ele não consegue ganhar de um Brasil de Pelotas. Entende isso? Eu não estou pedindo a saída do cara, não. Eu estou colocando a responsabilidade sobre ele.
Tem que ter 11 jogadores no Atlético suficientes para ganhar do Brasil de Pelotas. Ponto. Como que você não faz nada enquanto não tem os reforços que você está pedindo? Isso está errado. Ele não pode fazer isso. Falar, se não vier reforço, eu também não treino. Não vou ganhar. Porra, o Atlético jogou o estadual, que é semi-amador, fase pré-oitava de final contra o Brasil de Pelotas, pegou Vasco e Santos, que estão em péssima fase, e pegou times inexpressivos de Libertadores, que não é fácil, não estou falando que é fácil, mas falar que o elenco do Atlético, apesar de curto, não tem condição, nesse momento da temporada, que está dando aí 20 jogos, nesse momento de temporada, ainda não tem condição de ganhar de um Brasil de Pelotas e dos times que o Atlético enfrentou, isso é absurdo, isso é sem noção se o Cudê falar isso. Sabe, eu não faço nada enquanto não vierem os reforços que eu estou precisando, porque eu já pedi e não dá para fazer. Dá sim, Cudê. Esse time do Atlético é muito melhor do que a maioria dos times de Série A. É muito melhor. O time titular do Atlético nem tem, ele também não deixa repetir nenhum time. E isso não é uma crítica que eu faço normalmente. Em outros momentos eu estaria defendendo. Não, tem que rodar mesmo e tal. Mas o Cudê precisa mostrar alguma coisa com o que tem, porque o que tem é mais do que suficiente para ganhar dos times que o Atlético tem enfrentado. Simples assim, velho. Então, Cudê, a responsa é sua. É do Rodrigo Caetano de olhar ambiente, se os jogadores estão de sacanagem e tal. Sim, é obrigação do Rodrigo Caetano. Mas alguma coisa com o elenco curto que tem contra um Brasil de Pelotas, o Cudê tem que mostrar. Beleza? Vocês não são um milhão, um grande abraço.